Seja bem-vindo nesta quarta e nas próximas quartas-feiras, onde nós vamos falar sobre cobertura espiritual da família. Nós vamos... deixa eu baixar meu Facebook aqui. Nós vamos estar ministrando durante 7 quartas-feiras a respeito da importância de darmos cobertura espiritual para a nossa família. E aí, uma coisa que nós precisamos entender muito bem, tem que ser muito decisivo para nós, no sentido de, eu me ancoro nisso, eu edifico minha vida nisso. Nossa casa é casa de luz. E aquilo que a gente acabou de cantar, que Jesus, através da presença do Espírito Santo em nós, Ele destrua, Ele aniquile com todas as mentiras de Satanás a respeito da tua vida e da tua família. Amém. Vamos orar pelas nossas famílias agora, lógico que nós vamos fazer isso no final também, mas nós vamos orar agora e pedir que a partir desse momento, Deus esteja trazendo para nós e para toda a nossa família. Mas meu marido não é convertido ainda, ele não é cristão, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de Jesus, não importa. Era assim até agora e há pouco, a partir de agora esse cenário vai começar a mudar. Seu filho vai começar a mudar, vai haver um processo de mudança na vida da sua família inteira. Amém? Vamos orar e preparar o nosso coração para isso? Pai, em nome de Jesus, seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Tu és a pessoa mais importante que temos aqui, Espírito Santo. E nós oferecemos nossas orações ao Senhor e pedimos, Espírito Santo, nos ajude a orar. Nós não sabemos pedir como convém, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor intercede por nós, nos ajuda a orar. Pedimos, Deus, que o Senhor agora, neste momento, abre, Senhor, o nosso entendimento espiritual para essa guerra, para essa batalha espiritual, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Eu queria que você se assentasse. Quando você chegou aqui hoje, lá na porta te entregaram um folheto. Esse folheto você vai usá-lo durante toda essa série. Semanalmente nós vamos te fornecer mais algumas coisas, mas são ferramentas simples, mas são ferramentas que, uma vez usadas, são importantes para nós. Vou dar um exemplo simples. Quando você abre aí, tem um campo para você colocar o nome de um familiar teu e um motivo de oração. Ah, pastor, mas eu já fiz isso há 1, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, não importa. Talvez em algum momento você parou de orar por alguém. E aqui vai a dica, né? E use isso da maneira mais inteligente possível, não é? Coloque o nome não só da sua família. Quem é família? Vamos lá. Marido, mulher e filhos. O filho casou, a filha casou, eles são outra família. Lembra da mensagem da semana passada? Deixará o homem ao seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quando a gente casa, a gente corta o segundo cordão umbilical, que é o cordão, lembra? Emocional, certo? Primeiro, quando a gente nasce, nós temos 2 cordões umbilicais na vida. Primeiro que corta é o cordão umbilical normal, e o segundo cordão que corta, não é umbilical, é o cordão emocional. Então, coloque aqui o nome da sua família, marido, mulher. Ah, mas está tudo bem lá em casa. Que bom! Coloque o nome do seu marido, da sua esposa aqui, dizendo assim, motivo de oração, gratidão pela vida dele. Posso ouvir um amém? Então a gente não ora só quando tem desgraça. Né? Dá a impressão assim que a gente deixa para desgraçar tudo, para depois a gente fazer alguma coisa. Não! A gente também ora agradecendo pelas conquistas, pelas vitórias. Minha família inteira está abençoada, minha família inteira foi salva, Jesus transformou todo mundo. Glória a Deus, coloca o nome de todo mundo aqui e escreve assim, gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Mas nós também vamos guerrear, nós também vamos lutar por aqueles que precisam ser alcançados.
Nós vamos lutar por pessoas que precisam que correntes, por exemplo, do alcoolismo sejam quebradas, do tabagismo, de drogas, todo tipo de corrente maligna. Nós vamos orar, nós vamos lutar, nós vamos enfrentar para reverter isso. Amém? E aí, nós colocamos um campo aqui para você colocar a primeira semana, segunda, e assim por diante. Tá legal? Então você vai usar isso aqui. Lógico que você não vai fazer isso agora. Você vai levar para casa e vai preencher isso em casa e dedicar tempo diariamente para olhar para essa folha, para orar, para interceder junto. Tudo bem? Ok, gente? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sua casa é casa de luz ou casa de trevas? Está meio fraquinha essa luz aí, né? Como que é? O pessoal, lembra quando tinha no Fusca, era 6 volts, como que é? Ô Zé, você que é o homem dos carros. 6 volts, era aquela luz fraquinha, né? Vamos lá, vocês estão 6 volts ou vocês estão 220 aí? Ô Rodolfo, cadê o Rodolfo? Eu sei que é o homem das eletricidades aí. Uma luz potente é o quê? 200 watts? 200, antigamente a gente fala 200 velas, né? Quem é do tempo de falar que a lâmpada tinha vela? Deixa eu ver aqui. Só o Rivelino. E o Cláudio Garofalo. Mas vamos lá, gente. Sua casa é casa de luz ou casa de trevas? Melhorou um pouquinho. Já está com mais cara de 110 watts aí. Vamos lá. Provérbios capítulo 24, versículo 13. Você até o final desse culto, você vai estar soltando faísca para tudo quanto é lado. Então vai ser casa de luz nervosa mesmo. Posso ouvir um amém? Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Sabe uma coisa que ficou falando muito, e ainda continua falando muito comigo a respeito da mensagem de domingo passado, quando o tema da última mensagem do sermão, da série não desista, corra sua corrida, é quando você corre e dá passos intencionalmente. Gente, nós não estamos em condições de darmos passos aleatórios na nossa vida. E principalmente quando se fala de família, quando se fala daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, nós temos que ser intencionais. O que é dar passos intencionais? É saber onde eu quero chegar, é fazer as coisas com intenção. Eu tenho intenção de provocar a bênção de Deus dentro da minha casa. E aqui o livro de Provérbios, do capítulo 24, está dizendo que a sabedoria edifica a casa. E uma coisa que eu quero que você peça para Deus nesse tempo, durante essa série de mensagens que vamos ministrar nas quartas-feiras sobre cobertura espiritual da família, que Deus realmente nos dê sabedoria. E uma coisa que nós precisamos muito de Deus, que Ele abra o nosso entendimento. Você já vai entender por que a gente precisa de muito entendimento. O que nós vivemos nesses dias? Eu falei um pouquinho semana passada, vou só reforçar um pouquinho hoje. Vivemos um tempo de caos e de trevas, dias difíceis. Agora não é novidade nenhuma, o apóstolo São Paulo falou que os últimos dias seriam dias trabalhosos. Sim ou não? Paulo disse, os últimos dias serão dias trabalhosos, e nós estamos vivendo esses dias trabalhosos. Tempos de caos, de trevas, e o ataque principal do nosso inimigo, do nosso adversário, é contra as nossas famílias. O mundo, a carne, o diabo, tudo isso tem lutado muito contra as famílias. O mundo mudou os valores da família e nega os princípios da palavra de Deus. Gente, nunca foi tão difundido ensinamentos contrários aos princípios da palavra, aos princípios tradicionais de família. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você, acho que a gente não precisa ser tão expert no assunto para a gente poder tirar algumas conclusões. Hoje tudo a gente tem que ser revolucionário, rebelde, tudo. Ok, então vamos lá.
se tudo que nós estamos fazendo hoje está tão certo, por que é que as famílias de 30, 40, 50 anos atrás funcionavam muito bem e hoje não funcionam? Será que o meu avô, minha avó, eles estavam fazendo tudo errado? Meu bisavô? Será que o que nós estamos fazendo hoje, mudando valores, mudando princípios, mudando tudo, eu temo, e temo bastante, pela vida do meu netinho que está chegando, do Pedrinho, sim, em termos de futuro, e dos filhos do Pedrinho, se Jesus não voltar antes. Eu gostaria muito que ele voltasse hoje. Posso ouvir um amém? Jesus, ele vai voltar, e tudo que a gente tem vivido hoje mostra que ele está voltando. O que a palavra de Deus fala para a gente a respeito disso tudo que está acontecendo e desse sistema que está aí? 1 João, eu não sei se eu coloquei, 1 João, coloquei. Capítulo 2, versículos 15 e 16, olha só o que a palavra de Deus nos adverte. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, aí pensa assim, quando fala de mundo, está falando de sistema, tá? O sistema que está aí fora, não está falando de planeta Terra. Sistema. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, o sistema que nós enfrentamos hoje, ele é um sistema bruto, sujo, maligno. Ok? É o que a palavra de Deus está dizendo. Tudo que Deus fez, a maneira como Deus criou todas as coisas, o homem, com influência maligna, ele tem procurado destruir. Eu não coloquei esse versículo no telão, mas Marcos capítulo 10, versículo 9, diz que, portanto, que Deus uniu, ninguém o separe. Está falando a respeito de família. Então, nós sofremos ataques do inimigo para que haja ruptura. O diabo tem atacado e tem destruído famílias. João 8,44 diz, vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus falando, eu acredito que eu não coloquei também. Jesus falando pesado a respeito de Satanás. Vocês pertencem ao pai de vocês. Jesus estava falando com os religiosos da época. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que Satanás é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras traduções diz, tenham vida abundante. Qual é a vida que Deus quer para a tua família? Abundante. Tá, mas eu não tenho vivido uma vida abundante. Ok, eu não vivi até agora. Mas a partir de hoje eu me posiciono. Vamos voltar lá por intencionalmente? Intencionalmente eu vou mudar esse quadro com a presença de Deus na minha vida. Então, em meio a tanta destruição, parece que o trabalho que nós temos hoje, trabalho que eu digo de edificar uma casa, de edificar uma família, esse trabalho, essa tarefa que nós temos, precisa realmente ser levada muito a sério. Não podemos parar de lutar por nossas famílias, não podemos parar de trabalhar para reconstruir nossas famílias. E aqui, esse versículo que vem a seguir agora, 1 João capítulo 5, versículo 19, eu quero que você olhe com muita atenção para esse versículo. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aqui? Nós somos de Deus e que o mundo todo, o sistema, está sob poder do maligno.
Nós precisamos, como igreja, como pessoas que temem a Deus, nós precisamos entender isso e nós precisamos olhar sério para isso. O sistema, o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Você tem dúvida disso? Sim ou não? Precisa procurar muito hoje, olhar muito longe para você ver como o maligno tem dominado pessoas? Tem dominado famílias inteiras, tem dominado países inteiros, tem dominado etnias inteiras. Agora, essa pequena frase que vem a seguir aqui, eu queria que você gravasse isso. Pode colocar. Não existe território neutro. Eu fiquei com essa frase aqui o dia inteiro bombardeando minha cabeça. Não existe território neutro, não existe território neutro. A Bíblia fala, nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do maligno. Vamos lá. Você pode falar assim, minha casa a gente serve a Deus mais ou menos. Eu estou procurando o quê quando eu falo assim, não, eu não tenho me dedicado tanto a Deus como deveria, mas eu quero muito que Deus abençoe a minha vida. Gente, nós precisamos entender isso. Isso daqui é batalha espiritual, isso aqui é mundo espiritual, e se nós entendermos isso, nós vamos progredir bastante. Não existe território neutro. Você diz assim, não, eu não sou tão espiritual, então, portanto... Aliás, se não nos posicionarmos, é muito perigoso. Vocês lembram quando Jesus está falando com uma igreja lá em Apocalipse, ele fala assim, você diz que você não é quente nem frio, é morno. O que é que ele fala para aquela igreja lá em Apocalipse? Por ela ser morna. Aí ele fala assim, melhor fosse que você fosse frio, de geladão mesmo, ou fosse quente. Morno, o que que Jesus fala para aquela igreja morna? O que ele tem vontade de fazer? Vomitar. Eu tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Deus não suporta mornidão. Que seja frio geladão então, ou quentão para valer. Mas mornidão, Deus não aprova. Então essa frase aqui, ela tem que ficar muito clara para nós. Não existe território neutro. O que é que eu quero dizer com isso? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 14, eu coloquei aqui no telão só o 14, o 13 e o 14. Mas segura aí, pode deixar o 13 e o 14 aí. Eu vou ler o 10 para você entender o contexto. Olha só o que diz Colossenses para nós hoje. Essa palavra é para nós. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O que a gente precisa fazer no conhecimento de Deus? Crescer. Diga, eu preciso crescer. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, preste atenção, no reino da luz. Tudo isso que Paulo está dizendo para os irmãos lá de Colossos, e Paulo está dizendo para os irmãos de Americana, para os irmãos de Santa Bárbara do Oeste, de Nova Odessa, você que está no Facebook, no Twitter aí, onde quer que você esteja, Paulo está falando conosco hoje. Uau, versículo 13. Pois ele nos resgatou do
domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Preste atenção nessas duas palavras aqui. Domínio significa império das trevas. Então o que é que a palavra está dizendo aqui? Ele nos resgatou de onde? Do império das trevas. De onde ele nos tirou? Do império das trevas. E nos transportou. Transportar significa transpor, transferir. Forte isso daqui. Remover de um lugar para outro. Então ele me tirou, me resgatou do império das trevas e me levou, me colocou. Onde? No reino do seu Filho amado, aquele que me redime, aquele que perdoa os meus pecados, aquele que me transforma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus entrou na sua vida, Ele te transportou de um lugar de trevas para um lugar de luz. Quem pode dizer glória a Deus porque eu fui transportado, eu fui resgatado, eu fui restaurado? Você pode aplaudir a Ele, por gentileza? Deus, obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado, Deus. Gente, nós fomos tirados das trevas e fomos colocados na luz do seu Filho Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus habita dentro de você, Ele habita dentro da sua casa, e quando Jesus entra, quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. E aí eu fico pensando, não existe território neutro. Você já teve essa experiência? Um zilhão de vezes, acho, na sua vida. Toda vez que você entra num quarto escuro, quando você bota o dedinho no interruptor, o que é que acontece naquele momento? Imediatamente as trevas vão embora. E Deus te trouxe aqui hoje à noite para te dar consciência. Isso daqui é muito forte, eu quero que você pegue isso para a tua vida. Você já é casa de luz. Luz e trevas não combinam, gente. E aí você tem que simplesmente exercer essa autoridade, esse poder que já está na sua vida. Você foi transportado do império das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho. Então a sua casa hoje é lugar de luz, a sua casa hoje é lugar de restauração, a sua casa hoje é lugar de paz, a sua casa hoje é lugar de alegria, a sua casa hoje é seu refúgio. Depois de um dia de trabalho, você vai para casa, você não vai para o boteco. Você não vai, você não foge de casa, você vai para casa, porque lá tem luz. Aleluia. Nossas casas devem ser cheias de luz. Mateus capítulo 5, versículos 15 ao 16, Jesus fala a respeito da importância dessa luz. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês, brilhe a luz da sua família. E aqui está dizendo, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está dizendo aqui que a nossa casa tem que brilhar. Aí você olha para mim e fala assim, mas pastor, mas minha casa não está brilhando. Minha casa tem alguma coisa errada, não está chegando energia lá. Na verdade, a energia que tem na minha casa, eu fiz um gato um dia e não está dando certo mais. De repente, a vida que você está vivendo dentro da sua casa hoje realmente é um gato. Você jampeou lá o seu vizinho, colocou lá
né, esqueminha. E óbvio, as coisas não vão dar certo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você precisa de gato? Não. Não, sabe por que você não precisa fazer com que sua vida seja um gato? E aí esse gato pode ser viver de aparências, precisar ir para o boteco depois de um dia de trabalho, porque aí eu tomo umas canjibrinas lá e fico legal e vou para casa já meio alterado. Isso é gato. E aqui Jesus está falando assim, ó, que você sendo luz, você vai colocar no alto e as pessoas vão ver isso. É por isso que Jesus quer que você brilhe essa luz, porque tem muitas pessoas ao seu redor que estão vivendo em trevas hoje. E a luz de Jesus vai fazer a diferença na sua vida e vai fazer a diferença na vida deles. Jesus falou que a luz deve estar acima de tudo na nossa casa. E aí eu olho e digo assim, Jesus é o primeiro da minha casa. Jesus é o primeiro da minha casa, é o primeiro da minha família. E Ele sendo o primeiro da minha casa, Ele sendo o primeiro da minha família, a luz vai brilhar. E é tão interessante isso, que em Gênesis 1:4 a Bíblia diz que Deus fez separação entre luz e trevas. E quando Ele fez essa separação, Deus viu que a luz era boa. E aí Ele separou a luz das trevas. A luz de Jesus é boa na sua casa. A luz de Jesus é boa lá. Ela faz toda a diferença. Sabe de uma coisa? Nós precisamos realmente que a luz esteja lá. Eu não estou conseguindo ver essa luz toda. Esse tempo vai ser um tempo muito bom para nós, esses próximos dias, porque nós vamos consertar um monte de coisa. Muitas famílias podem estar debaixo de trevas hoje, porque o ódio tem estabelecido base lá. 1 João capítulo 2, versículo 9, é um belo de um presta atenção para nós, que a palavra diz assim, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. De repente eu estou achando que minha casa está cheia de luz, mas eu tenho ódio no meu coração. E às vezes esse ódio pode nem ser só com alguém da família, pode ser com alguém de fora que atinge a sua família. E aqui a palavra está dizendo assim, se você odiar o seu irmão, você vai continuar em trevas. Então, querido, libera perdão, segue. Porque você não pode deixar com que trevas entrem dentro da sua casa. Quem consegue entender isso? Às vezes é um sentimento tão bobinho. Às vezes é uma coisa tão... é bobinho para você, né, pastor, que você não viu? Se a gente analisar friamente alguma coisa que aconteceu lá atrás que está trazendo trevas para dentro de casa, para que ficar segurando esse negócio? Libera logo de uma vez. A luz, ela traz bem-estar para o ambiente. Um lugar escuro é um lugar cheio de dúvidas e de medo. Por isso, o nosso lar, a nossa casa, a nossa família deve ser iluminada pela palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu preciso de luz, eu quero luz. Então eu olho para a palavra. Eu olho para a palavra, eu olho para a palavra. Minha vida, sua vida deve ser luz, e a partir da nossa casa, todo mundo será iluminado. Nós já vimos Mateus 5,14. E aí eu quero te pedir uma coisa. A partir de hoje, deixe essa luz que é Jesus brilhar bastante na sua casa. Faça questão de trazer Jesus mais e mais para dentro da sua casa, para que pessoas possam ser alcançadas. Vamos lá. Você quer mesmo que sua casa seja luz? Então vamos lá. Para que a sua casa seja luz, você precisa
em primeiro lugar, escolher ser da luz. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se eu quero verdadeiramente que minha casa seja uma casa de luz, eu preciso escolher ser da luz. Eu preciso tomar uma decisão em ser da luz. E aqui vai para todos nós. Não é minha casa vai ser da luz porque o meu pai aceitou Jesus, se tornou um cristão e essa luz vai vir. Vai. Mas para que a luz seja plena dentro de casa, todos nós precisamos ser da luz. E aí Jesus está falando assim, quem me segue nunca andará em trevas. Nunca andará em trevas. E o que é trevas? De acordo com o dicionário bíblico Strong, trevas significa sem entendimento espiritual. Jesus diz, quem me segue não anda sem entendimento espiritual. Por isso que quando eu falo para você, não existe território neutro, opa, eu tenho discernimento espiritual, eu tenho entendimento espiritual, então não tem como ficar isentão nessa história. Eu tenho que me posicionar. Trevas significa preso aos pecados. Trevas também significa estar sob influência maligna. Então, quando Jesus diz assim, nunca andará em trevas, Jesus está dizendo, quem me segue não vai andar debaixo de influência maligna. Quando eu tenho Jesus na minha vida, o que acontece? Rompe a ligação com as trevas, corta o fio. Como que eu faço para ser luz? Então eu preciso tomar a decisão de ser luz. Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 10, fala para a gente o que diz respeito a ser luz. A palavra diz assim, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que proclamamos. Onde está a palavra na sua vida? Na sua casa? Hello? Perto. Onde está a palavra? Na boca, no coração. E aí versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Vamos contextualizar aqui para o nosso tema de hoje, serás luz. Quando eu passo a ser luz? Quando eu confesso que Jesus é Senhor. E aí o versículo 10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Qual é a primeira condição para que minha casa seja luz? A primeira condição é, eu preciso escolher ser luz. Se você está hoje aqui ou acompanhando pela internet e você ainda não convidou Jesus para fazer parte da sua vida, é importante que você entenda isso. E que você diga, Jesus, vem fazer parte da minha vida. Onde está essa palavra? Está perto, na boca, no coração. E aí a palavra diz, se eu confessar Jesus como Senhor da minha vida, Ele vai vir e vai fazer luz em mim. Então, para que a minha casa seja luz, eu preciso escolher ser da luz. Quantos da luz nós temos aqui hoje à noite? Você já fez essa escolha, você já tomou essa decisão de ser luz através de Jesus em você. Outra coisa,
E aqui é um ponto que a gente precisa bastante entendimento e, na verdade, bastante discernimento de Deus. Para que a sua casa seja de luz, você precisa manter-se na luz. Então vamos lá. Para essas lâmpadas ficarem acesas aqui em cima, o que precisa acontecer? Elas precisam manter-se ligadas. Sim? Se eu botar o dedinho no interruptor, o que acontece imediatamente? Apagou a luz, o que entra? É muito simples, não é, gente? Parece até coisa de criança, de tão simples que é. Se eu desligar, imediatamente entra quem? Trevas. Tá, eu quero ser luz na minha casa. O que eu preciso fazer? Manter ligado. E como é que eu mantenho ligado? Romanos 13, versículos 13 e 14 diz: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Isso diz respeito a nós. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Porque se eu fizer todas essas coisas, o que eu vou fazer? Eu desligo a luz. Tão simples. Eu desligo a luz. Aí o versículo 14 diz: o que é que eu preciso fazer para me manter na luz? Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que é revestir, gente? A palavra diz, é vestir de novo. É colocar, vamos lá, um acabamento. Eu faço o chão, eu faço contrapiso. E eu faço o que depois do contrapiso? Eu coloco um revestimento. Eu faço o acabamento. Aqui, esse texto está dizendo a respeito de nos vestirmos de Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Diariamente, o que eu preciso fazer para manter a luz acesa? Jesus. Aí, amanhã eu acordo, o que eu faço? Jesus de novo. E depois de amanhã? Jesus de novo. Quando eu faço isso, eu me mantenho ligado na luz. Então eu preciso ser da luz e eu preciso me manter na luz, não importa quantas trevas tenha lá fora. Você consegue entender isso? Você já esteve num ambiente, eu já falei, né, quando você liga a luz, buf, mas você já esteve, eu acredito, num ambiente muito escuro, que qualquer luzinha faz o quê? Toda a diferença. Eu sou da época, não muito tempo atrás, óbvio, que eu lembro quando nós nos casamos, eu e a pastora Wanda, a gente tinha nós ganhamos aquele relógio, rádio relógio, que parecia um holofote vermelho. Quem já teve um trem daquele? Então, acho que todo mundo teve. Eu, para dormir, o que eu tinha que fazer? Cobrir. Eu não consigo, eu prefiro muito escuro para dormir. Eu não gosto de luz para dormir. E aí, depois de um tempo, a gente comprou um videocassete. Nossa, videocassete. Já, né? E o videocassete tinha uma luzinha nele. Era bem menor do que aquela do rádio relógio. Mas o trenzinho potente. Eu lembro que, né, coloca a televisão no quarto com o videocassete e colocar alguma coisa na frente da luzinha. Por quê? Porque aquela minúscula luzinha acabava com a luz, com a escuridão do quarto, ótima para eu dormir. Então, vamos lá, isso tem a ver com a nossa vida.
Ah, tá, eu moro hoje no mundo, eu vivo hoje num sistema que é trevas para todo lado, mas a luz que estiver em mim vai fazer com que as trevas corram de mim. Onde você chegar, meu irmão, você vai ser luz. E as trevas vão embora. Por menor que seja a luz, ela vai bagunçar as trevas. E aqui, o incentivo para a gente é identificar e remover pontos de trevas dentro da casa da gente, dentro do nosso ambiente. E aí, existem muitas coisas que trazem influências malignas para dentro da gente, dentro da casa da gente. Quer ver uma coisa? Televisão. O camarada chega em casa às 6, 7 horas da noite do trabalho, e aí ele começa a assistir jornal disso, jornal daquilo, jornal, e aí ele vai até 1h da manhã assistindo jornal. O que foi que ele colocou dentro de casa? E junto com o jornal, a novela, né? Então intercala novela, jornal, novela, e vai fazendo aquele... E aí eu encho minha casa com aquilo. Aí eu penso assim, não consigo dormir. Mas não tem como mesmo, né? Ou, por exemplo, nossa, eu amo filme de terror. Tá, se entope de filme de terror e aí deita para dormir. O que acontece? Dorme? Não dorme. E o que isso traz para dentro de casa? Aquela carga. Eu estou trazendo trevas para dentro de casa. O que eu preciso fazer? E aqui eu vou até me limitar um pouquinho, para não ser mal interpretado no sentido de, pode isso, não pode aquilo. Você é cristão, tem gente que vai meio que na ingenuidade. Mas, gente, a gente sabe até que ponto é ingenuidade, até que ponto é, posso falar? Burrice. Eu estou enchendo minha mente, minha casa com aquilo. O que é que vai vir de colheita? Gente, não precisa... viu? Eu só preciso me manter ligado na luz, e me mantendo ligado na luz, o que eu vou fazer? Senhor, me dá discernimento, me dá sabedoria, o que eu coloco dentro da minha casa? Até em termos de objetos, de enfeite, às vezes eu coloco lá um trem, tudo, parece, a hora que você olha para o negócio, você sabe que é um demônio no bagulho. Não precisa, gente, não precisa falar, foi comprado lá na casa de bruxaria. Não foi. Mas você olha para o objeto, você vê que está estampado um negócio. Cara, por que você vai deixar dentro de casa aquilo? Quem está me entendendo? Eu estou dizendo para você que põe ou tira, viu? Você vai pedir para Deus o quê? Deus, me dá discernimento. Quantas pessoas já deram testemunho, já deram depoimento de orar e Deus começar a incomodar sobre algum objeto dentro de casa e dar um fim naquilo, e outra, não dá para ninguém não, dá um fim. Não, vou dar para o meu vizinho, é tão bonito isso daqui, eu vou dar para o meu vizinho. Você enche a casa do seu vizinho de maldição também. Te incomodou, mete fogo. E depois quebra, destrói, não joga no rio não, pelo amor de Deus. E depois o pessoal acha o negócio do rio, olha o que dá. Isso é serviço mal feito de crente do passado. Não é? Então vamos lá, gente. Você pede o que para Deus? Discernimento. Eu vou manter a luz acesa. Amém? E terceiro e último ponto. Para que a sua casa seja de luz, você precisa opor-se às trevas. É aqui, irmãos, que nós temos que nos posicionar. Nós precisamos, botar um fim nesse negócio. Tá quebrando minha casa, está quebrando minha família, e eu continuo alisando. Olha só o que diz o texto. Aquele que pratica o pecado, 1 João 3,8, é do diabo.
Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê, gente? Para destruir as obras do diabo. E aí vai eu lá e aliso a obra do diabo. Paparico a obra do diabo. Concordo com tudo que está acontecendo. Cuidado com o seu posicionamento. Vou falar uma coisa bem simples, bem simples. O Facebook vai me podar, tenho certeza. Aborto. Não tem nada a ver. Meu corpo, minhas regras. Isso o pessoal fala, né? Aí agora vem vacina. Obrigatória, infeliz de um... Não, tem que vacinar. Ué, mas peraí, não é seu corpo, suas regras? Então faz a vacina no seu corpo, não no meu. Então vamos voltar para o aborto. Não, aborto. Tudo normal, gente. Não, eu sou progressista, viu? Aborto. Em qualquer tempo, não. Eu preciso me opor às trevas, isso é obra das trevas. Ponto. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E destruir, de acordo com o dicionário bíblico Strong, significa libertar alguém que está preso. Eu vou me posicionar contra as trevas não vão entrar dentro da minha casa, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para libertar-nos. Amém? Para encerrar, 1 João 5, 18 ao 20. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. O maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Minha casa vai ser casa de luz, sempre. Por quê? Porque eu sou da luz, eu recebi a luz na minha vida, eu mantenho a luz acesa, e eu me oponho, eu me levanto contra todas as obras das trevas. Salmo 127, versículo 1. Que esse salmo seja a luz na sua vida, a luz da sua casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Jesus tem que ser o primeiro da nossa casa. Ele tem que ser o primeiro da nossa casa, sempre, 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 sempre. E aí, para encerrar, Salmo 90, versículo 17, esse salmo é fantástico. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida, estabelece, Senhor, para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Deus, esteja comigo dentro da minha casa. Minha casa é casa de luz, minha casa é morada de Deus, minha casa é um ambiente diferente, minha casa é um pedacinho do céu aqui na terra, minha casa é maravilhosa. Fique em pé no seu lugar, vamos orar juntos. Diga: minha casa é casa de luz. Minha casa é uma casa de luz. Eu desejo muito que você vá para casa hoje. Volta naquele, esse último slide aí. A minha casa é uma casa de luz. Diga isso bem forte: a minha casa é uma casa de luz. Mais forte, vamos lá, 220. Fala assim: quando eu entro na minha casa, eu me sinto bem. Fala assim: quando eu entro na minha casa, eu me sinto bem. Quando você chegar lá na sua casa agora, hoje à noite, a hora que você botar a mão na maçaneta lá da porta, você vai dizer assim: oh,
casa de luz maravilhosa. Profetiza. Não, entra dentro de casa. Não, porque minha casa é porque... Não. Nós vamos fazer diferença. Você vai chegar lá agora, você vai botar a mão na maçaneta da porta e vai assim, minha casa é lugar de bênção, aqui é um pedacinho do céu, eu amo estar aqui. Ah, mas não é, pastor, ok. Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que se espera, aquilo que não se vê. Profetiza que a sua casa é lugar de paz, que os seus filhos são amorosos, que o seu marido, sua esposa, eles são amorosos, que há harmonia, que há amor, que há paz dentro da sua casa. Profetiza isso, porque lá tem luz. Como é que eu sei que lá tem luz? Tem Jesus, Jesus está dentro de você. Você convidou Ele um dia para fazer parte. Volta lá naquele slide, por favor, não existe território neutro. Isso. Gente, isso daqui é muito sério. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça o dia inteiro. O que significa isso? Tem que ter posicionamento. Sabe, as coisas não estão bem. Eu não posso olhar para aquilo achando, é normal, toda casa tem problema, né? Toda família tem, né? Toda família tem discussão, tem briga, né? É normal. Toda família está endividada, não é? A gente ouve, não, todo mundo está endividado. Não, mas minha família não. Minha casa vai ser diferente. Ah, todo casamento... Não, o meu é diferente. Ah, tem filho adolescente em casa, tem aborrecente dentro de casa. É porque são terríveis. Não, os meus são diferentes. Os meus são luz. A minha casa é diferente. Não existe território neutro, então se posicione, porque se não tiver luz, a treva vem. E nós começamos hoje essa série, e nós vamos dar cobertura espiritual para a nossa família. E se eu perguntar para você amanhã, se eu te encontrar na rua, no mercado, em algum lugar, e aí, sua casa é o quê? O que você vai falar para mim? Minha casa é uma casa de luz. Porque eu dou cobertura para minha casa ser luz. Lá em casa não tem trevas não, lá em casa tem luz. Vamos orar? Querido Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor agora, e sabemos que o Senhor Jesus entrou na nossa vida um dia. E Deus, a Tua palavra é muito clara quando ela diz que aquele que te segue vai andar em luz. Então Deus, nós nos posicionamos hoje à noite com o entendimento de que a luz de Cristo é permanente na minha vida e na minha casa. A luz de Jesus é permanente na casa de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. E quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quando a luz se manifesta, as trevas têm que sair. E quando as trevas saem, ela leva embora aquilo que é dela. As doenças, as brigas, as discussões, as disputas, a miséria, a pobreza, as dívidas, as doenças, tudo aquilo que as trevas alimenta e sustenta, vai ter que ir embora, porque na luz, o próprio Deus diz que a luz era boa. A luz é boa dentro da nossa casa. A luz traz paz. A luz traz alegria de voltar para casa no final de um dia de trabalho, de levar o sustento para casa. Isso é luz, Pai. E é sob essa luz que nós vamos viver, debaixo dessa luz. Luz de amor, de paz, de tranquilidade, de sonhos, de projetos, de conquistas, que faremos tudo isso debaixo da luz.
Pai, a minha oração agora é para que o Senhor dê aos teus filhos discernimento, para que nós possamos nos levantar contra todas as trevas. Rejeitamos as trevas, expulsamos as trevas de dentro da nossa casa. Tudo que não vem de Deus, nós rejeitamos, nós expulsamos. Enfermidades, vícios, toda insensatez, todo mal que o diabo estiver lançando contra as nossas casas, nós nos levantamos contra agora as obras de Satanás através do nome do Senhor Jesus e declaramos que o Senhor é luz e o Senhor é presente na nossa vida e na nossa casa. Temos famílias abençoadas, temos famílias estruturadas, estamos vivendo em casas de luz, em nome de Jesus. Enche o peito de ar e diga assim: minha casa é uma casa de luz. Aleluia. Profetiza, não tem lugar para as trevas lá em casa. É luz, é luz, é luz, porque Jesus mora lá em casa. Amém. Vamos guardar essa palavra hoje. Quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui dando sequência na nossa série de mensagens sobre cobertura espiritual. Minha oração nesses dias hoje foi nesse sentido, de que Deus nos dê discernimento espiritual, abra nossa visão espiritual a respeito das nossas casas. E eu quero que você vá para casa com essa frase em mente: não existe território neutro. Não existe território neutro, eu preciso me posicionar. Amém? Dá um abraço em quem está perto de você, se for da sua casa. Se não for, você só olha e balança a cabeça e fala assim: Deus abençoe, viu, meu irmão?